Nessa aula você vai aprender a construir o gráfico da função quadrática. Então dá uma olhada aqui, eu vou falando o roteiro para você de como você vai fazer esse gráfico. Então a função que eu trouxe é fx igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. E já vou dar uma orientação para você. É importante que você tenha visto aulas anteriores a essa, que são conteúdos base para essa aula aqui. Então você vai encontrar os links dessas aulas na descrição, combinado? Então, em primeiro lugar, para eu construir o gráfico da função do segundo grau, ou a função quadrática, eu sei que esse desenho do gráfico vai ser uma parábola, né? Bom, já olhando para a função, eu já consigo identificar uma coisa. Eu já consigo identificar se a minha parábola vai ser feliz ou vai ser triste. Aí, ó, não tá sabendo o que eu tô falando, né? Parábola feliz ou triste? Por isso eu falei da importância de voltar nas aulas anteriores, tá bom? Então, nós vamos olhar aqui para o coeficiente A. O coeficiente A da minha função é 1. Ele é valor positivo. Quando o A é um valor positivo, a minha parábola, ela fica feliz. Ela tem a concavidade voltada para cima, tá? Então, aqui eu já identifiquei um ponto, já sei então como vai ser o comportamento da minha parábola. A outra coisa que eu já posso olhar é aqui nesse coeficiente C, que é o termo independente. O que esse coeficiente C mostra para mim? Ele mostra onde a parábola corta o eixo Y. Então, aqui eu vou até marcar, ó, corta Y, só para resumir. Então, ela vai passar no menos 3, ó, já ia marcar aqui, né? Vai passar no menos 3, ó, já tem um ponto onde ela vai passar. E eu já sei mais ou menos que ela vai fazer esse desenho aqui, né, ó, porque ela é feliz, tá bom? Agora, o que eu preciso descobrir mais? Eu já sei que ela corta o eixo Y no termo independente. Para eu descobrir onde ela vai cortar o X, o eixo X, basta eu encontrar quais são os zeros da função. Como assim? Como que eu encontro os zeros da função? Você vai pegar a sua função e você vai igualar a zero. Então, olha lá. A função é x ao quadrado menos 2x menos 3, não é? Eu vou pegar essa função e igualar a zero. E mais uma vez eu digo, eu também já expliquei em aulas anteriores os zeros da função quadrática. Se tem dúvida, volta na aula, tá? Bom, aqui então eu posso resolver fazendo por Bhaskara, né, a fórmula resolutiva de Bhaskara ou subproduto, você escolhe qual é melhor. Eu vou fazer por Bhaskara aqui porque eu vou precisar de algum momento do delta, do discriminante. Então vamos começar. O delta é igual a b ao quadrado, vamos fazendo um pouquinho já direto, né, que você está acostumado com Bhaskara, não tá? Menos 2 ao quadrado vai ser o quê? Vai ser 4. Aí menos 4 vezes o coeficiente A que está aqui, que é 1, vezes o coeficiente C, que é menos 3. Bom, aqui eu vou encontrar que delta vai ser igual a 4, deixo o 4 aqui e vou multiplicar. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 3, 12. Então, vai ser 12, menos com menos, tem que fazer a regra de sinais, que vai ser mais. Então, eu vou encontrar que o meu delta vai ser 16. O que eu sei mesmo quando o delta dá um valor maior que zero? Eu sei que essa parábola, quando eu desenhar o gráfico, ela vai cortar o eixo x em dois pontos distintos. Porque quando delta é maior que zero, x1 é diferente de x2, né? As raízes da equação. Agora, continuando, então vai ser x igual a menos b, então é o oposto do b, vai ser 2 mais ou menos a raiz quadrada de 16, que é 4, dividido por 2 vezes o a, que dá 2. Agora eu consigo encontrar, então, o meu x1 e o meu x2, que são as raízes da equação. Quem vai ser o x1? Então, eu vou somar 2, primeiro eu vou usar o sinal de mais aqui no meio, tá? Então, vai ser 2 mais 4. Quanto que é 2 mais 4? É 6. Aí, divide por 2, 6 dividido por 2 são 3. E quem vai ser o x2 agora? Eu vou fazer o menos agora. 2 menos 4 vai ser menos 2. Dividido por 2 vai ser menos 1. Por que eu já estou fazendo um pouco direto aqui, gente? Porque, como eu disse, para você chegar nessa aula do gráfico da função quadrática, você já passou por todas as outras. Então, se você não está lembrando, vai voltar, né, para entender tudo. Bom, então eu identifiquei que esses dois valores aqui, que são x1 e x2, que são os zeros da função, é onde a minha parábola vai cortar o eixo x. Porque quando eu igualo a função a zero, eu descubro onde ela corta o eixo x. Então, já vamos marcar? Ela vai cortar o eixo x aqui no menos 1 e aqui no 3. Ó,
nesses dois pontos então. Já identifiquei, ó, já sei mais ou menos como que ela vai fazer, então já posso traçar, não é, gente? Já identifiquei, já posso traçar. Não, falta uma coisinha. O que que falta? Toda vez que eu vou desenhar o gráfico, né, a parábola, eu tenho que identificar se o extremo dela vai estar lá embaixo ou se ele vai estar em cima. Como eu já sei o comportamento dela, que ela vai ser feliz, eu sei que o ponto extremo está embaixo. Logo, eu tenho um ponto de mínimo. E como que eu faço para encontrar qual é esse valor mínimo? Eu preciso encontrar quais são as coordenadas do vértice. E para encontrar as coordenadas do vértice, eu vou encontrar quem é o x do vértice, que é menos b, então é o oposto de b, dividido por 2a. E o y do vértice vai ser quem, o y do vértice? Porque quando eu estou encontrando as coordenadas do vértice, eu preciso achar quem é esse par ordenado que faz essa curvinha, né, que dá esse extremo para nós. Então, ele vai ser menos delta, vamos apagar minha felizinha aqui agora, menos delta dividido por 4a. Então, essa daqui são as duas fórmulas para eu encontrar as coordenadas do vértice. Então, começando, x do vértice vai ser x igual a menos b. Cadê o b, gente? O b não é menos 2? Então, eu faço o oposto do 2, do menos 2, que é 2 positivo. Dividido por 2 vezes o a. Quem é o a? O a não é 1? 2 vezes 1 dá 2. Então, o x do vértice, ele vai ser formado por 1. Pronto. Agora, eu preciso descobrir quem é o y do vértice para eu montar o par ordenado. Vamos lá. O y do vértice vai ser igual... Aqui faltou escrever x do vértice. A menos delta. Por isso que eu falei que ia fazer por Bhaskara, gente, porque eu já tinha o valor do delta aqui, ó. O delta tá aqui, então dá 16. Então, vai ser menos 16. Dividido por 4 vezes o a. 4 vezes o a é 4 vezes 1, né? Então, dá 4. Menos 16 dividido por 4, nós vamos encontrar, então, menos 4. O que que significa esses dois valores que eu acabei de encontrar aqui? Esses dois valores aqui, eles vão formar um par ordenado, e esse par ordenado formado aqui vai dar aquele extremo, onde dá aquela curvinha, tá bom? Então, vamos ligar aqui no nosso gráfico. 1 de x, então 1 de x está aqui, e menos 4 de y, ó. 1 de x, eu vou ligar com o menos 4 de y. Olha aqui, ó. Então, tá vendo aqui? Isso aqui vai ser o ponto mínimo, o menor valor possível que a nossa parábola vai percorrer. E depois ela sobe de novo. Só lembrando, se você quisesse encontrar o valor desse x do vértice, pensando na simetria, porque quando eu desenho uma parábola, ela tem uma simetria. Quando eu tenho os dois valores dos zeros da função, do menos 1 ao 3, ó, eu tenho quantos espaços? 1, 2, 3, 4. Pega a metade de 4 é 2. 1, 2, ó. 2 espaços daria aqui no 1, ó. Não é isso que eu faço? Faço a média. Ele dá bem no meio. Então, daí eu já sei que x é 1. Aí, para eu encontrar quem é esse y do vértice aqui, sabe o que eu poderia ter feito? Pegado esse x que eu encontrei aqui fazendo a metade do espaçamento e colocado no lugar aqui, ó. Aí eu colocava aqui no lugar, eu encontraria o menos 4. Tá bom? É uma outra maneira de você fazer. Mas eu quis mostrar para você pelas fórmulas do x do vértice e do y do vértice. Bom, mas e agora? O que que eu faço? Agora nós vamos ligar. Nós vamos ligar esse ponto, lembrando que nós vamos fazer uma parábola, tá? Então vamos ver. Ela vem lá de cima. Deixa eu olhar mais ou menos para desenhar, né, gente? Ela passa pelo zero da função, corta o eixo y e chega no seu ponto extremo, né? Que aqui eu tenho um ponto de mínimo. E agora o que que ela faz? Agora ela vai percorrer todo o caminho de novo, de modo simétrico. Mas não vai dar risada de mim, ó, se a minha parábola não ficar simétrica, tá, gente? Tô fazendo aqui, ó, ao vivo para você como que faz a parábola. Então, veja que aqui eu tenho o gráfico da função quadrática que eu trouxe para vocês. X ao quadrado menos 2x menos 3. Uma coisa que eu não falei para vocês e é importante já marcar aí é sobre o coeficiente b. Porque você viu que eu falei do coeficiente a, que é onde dá o desenho da nossa parábola, se ela é feliz ou se ela é triste, né? Se ele é positivo, a nossa parábola é feliz, como aconteceu aqui. O coeficiente c, que é onde a nossa parábola intercepta o eixo y. E aí o coeficiente b, gente, ele vai determinar para mim se a parábola ela vai interceptar o eixo y no ramo crescente, decrescente ou no vértice. Nesse caso,
como ele é menos 2, então ele vai falar para mim que é um valor negativo. Então ele diz que a minha parábola ela vai interceptar o eixo y no ramo decrescente, ó, ela está descendo até que ela intercepta o eixo y. Então marca isso que é muito importante, tá bom, gente? Aí no outro caso nós vamos ver o que vai acontecer aqui com o coeficiente b. Vamos lá para o próximo? Agora eu quero ver quem é que já tá craque. Trouxe uma segunda função para nós construirmos o gráfico da função. Então agora eu tenho menos 2x ao quadrado mais x mais 3. Como que eu começo a fazer mesmo? Já tem aquela dica que eu dei para você. O coeficiente a, olha para ele. O coeficiente a agora é menos 2, ele é negativo. E toda vez que o a é menor que zero, o que acontece? A nossa parábola vai ficar triste, ó. Então ela tem a concavidade voltada para baixo. O coeficiente c, ele determina para mim onde a parábola ela intercepta ou corta o eixo y. Então já sei que ela vai cortar aqui no 3, ó, bem aqui ela vai cortar o meu eixo y. E o b aqui, gente, ó, então marca bem. Você tá vendo que o b é 1 positivo. Então quer dizer que como o b é um número maior que zero, ele vai indicar pra gente que a parábola vai interceptar o eixo y no ramo crescente. Então marca bem aí. E agora? O que eu começo a fazer? Eu já sei mais ou menos que a parábola vai fazer isso daqui, certo? E daí? O que eu tenho que pensar agora? Eu tenho que pensar nas raízes da função, nos zeros da função. E para eu determinar os zeros da função, que são aqueles valores onde a parábola intercepta o eixo x, eu vou pegar a função e vou igualar a função a zero. Então vai ficar menos 2x mais x mais 3, eu vou igualar a zero. E agora vamos calcular o delta. Então vai ficar delta igual b ao quadrado. A gente sabe que o b aqui é 1. Então 1 ao quadrado é 1, menos 4 vezes o a vezes o c. Por que eu pus parênteses? Nem precisava, né, gente? Mas deixa lá os parênteses. Agora, o que vai acontecer? Delta igual a 1, faço a multiplicação primeiro. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Menos com menos dá mais. Então, assim, chego num delta valendo 25. Ok? Agora, vamos encontrar as raízes. X igual a menos b, então é o oposto do b, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que vai ser a raiz de 25, que é 5, dividido por 2 vezes o a. Bom, agora é 2 vezes o menos 2, e vai ser igual a menos 4. Vamos encontrar os dois valores agora, x1 e x2. Então, o x1, como que vai acontecer? Ele vai ser menos 1 mais... vamos fazer de cabeça, né? Melhor? Menos 1 mais 5. Menos 1 mais 5 é igual a quanto, gente? Menos 1 mais 5 é igual a 4. É igual a 4. 4 dividido por menos 4, que dá menos 1. E aqui o outro, menos 1 menos 5 dá menos 6, ó. Então, vou deixar marcado. Menos 6 dividido por menos 4, menos com menos eu sei que vai dar mais. E dá para eu simplificar aqui, ó, por 2, né? E aí vai ser igual a 3 meios. Bom, então eu consigo identificar que agora a minha parábola intercepta o eixo x naqueles dois pontos, que seria o menos 1 e o 3 meio. 3 meio? O que é 3 meios, gente? 3, é só dividir 3 por 2. 3 meios é a mesma coisa que 1,5. Então, aqui tá 1, metade aqui vai ser 1,5, ó. Esse ponto é o 3 meios. Então, a parábola passa por aqui. Ó, já dá para ter uma ideia. Então, ela vai fazer isso aqui, ó. E agora, o que eu faço? Agora eu preciso encontrar onde é o ponto de máximo, porque nesse caso, o extremo vai estar aqui em cima. Então, eu preciso identificar o meu ponto de máximo. Então, dá até para aumentar aqui, né? Que ele vai ser um pouquinho para cima, ó. Coloca aqui que é o eixo Y e vamos lá. Você se lembra como eu encontro o ponto de máximo lá? Qual é a coordenada do vértice? As coordenadas do vértice. Então, vai ser x do vértice igual a menos b dividido por 2a. Como que vai ficar? Vai ser x do vértice igual a menos b. Então, vai ser menos 1 dividido por 2a. O a não é menos 2? 2 vezes 1 menos 2 dá menos 4. Então, eu cheguei que vai ser 1/4. Por que 1/4? Menos com menos dá mais. 1/4, que se você dividir 1 por 4, dá 0,25. Agora, o y do vértice, quem vai ser o y? Vai ser menos delta dividido por 4a. O delta tá aqui, então vai ser menos 25 dividido por 4a.
4 vezes o A são 4 vezes o menos 2, que vai ser menos 8. Menos com menos, gente, menos com menos dá mais. Então, vai ser 25 oitavos. Nossa, 25 oitavos, como que eu acho quanto é 25 oitavos? Você deve dividir 25 por 8. E dividindo 25 por 8, você vai encontrar 3,125, tá? E aqui dividindo o 1 por 4, você encontra 0,25. Aí eu preciso unir esses dois aqui, porque eles vão formar o par ordenado, que vai dar para mim a coordenada do vértice. Então, vamos lá. Eu vou pegar 0,25 do x. Bom, eu sei que aqui é metade, né? Entre o 0 e 1 é metade. E aqui é a metade da metade. Então, 0,25 tá bem aqui, ó. Eu vou uni-lo com 3,125. É um valor um pouco acima do 3, gente. Lembrando que nós fazemos sempre por aproximação aqui, tá bom? E agora, o que eu faço? Agora é só desenhar a parábola. Eu tenho, então, que ela é triste, né? Porque a concavidade é voltada para baixo. Então, vamos desenhar aqui, ó. Não vai dar risada se eu desenhar torto também, ó. Então, ela vem lá de baixo, corta o eixo X, intercepta o eixo Y, vai no seu ponto de máximo e desce novamente, ó. Ah, até que ficou bonitinha, né, gente? Então, aqui eu tenho o gráfico da função do segundo grau, certo? Marca bem aí que agora eu vou fazer um resuminho para você, que quando você começar a fazer o gráfico da função do segundo grau, a função quadrática, você já vai sabendo se está fazendo certinho ou não. Vamos lá, então? Então, aqui eu trouxe 3 situações, ó, primeira, segunda e terceira. Aqui na primeira situação, nós vamos então tomar que o delta é maior que zero. O que significa o delta ser maior que zero? Quando você está lá encontrando os zeros da função quadrática, aí você encontra um delta maior que zero, ou seja, um delta positivo. Você vai encontrar um x1 diferente de um x2, não é isso? Então, quer dizer que a sua parábola vai interceptar o eixo x em 2 pontos distintos. Aí, agora, nós temos mais outras 2 situações. Então, tomando por base que o delta é maior que zero, aqui eu vou fazer a representação do A sendo maior que zero e aqui do A sendo menor que zero. Gente, o que eu falei mesmo? Quando o A é maior que zero, o coeficiente A da função é maior que zero, você tem uma parábola que está feliz. Então, vai acontecer isso aqui, ó. Quando o seu delta for maior que zero e o A maior que zero, a sua parábola vai interceptar o eixo X em 2 pontos distintos, que seria x1 e x2, os 2 valores, os 2 zeros da função. E lembre-se que como é maior que zero, ela é feliz, até faz a carinha de feliz para você não esquecer. Agora, se eu estou trabalhando ainda na mesma situação, que o delta é maior que zero, então eu intercepto o eixo x em 2 pontos distintos, e o y menor que zero, quer dizer que a sua parábola vai ser triste. Então, ela vai ter esse comportamento aqui, ó. Ela vai interceptar nos 2 pontos distintos, só que ela vai ser triste, a concavidade voltada para baixo. E aqui a concavidade voltada para cima. Ó a carinha dela aqui. Agora, se eu estou trabalhando com um delta igual a zero, quando você está lá resolvendo os zeros da função quadrática e seu delta deu igual a zero, quer dizer que os 2 zeros da função são os valores iguais, é o mesmo valor. Logo, a sua parábola vai interceptar o eixo X em apenas um único ponto, tá? E aí você leva em consideração de novo, se o seu A for maior que zero, a parábola é feliz. Se o seu A for menor que zero, a sua parábola vai ser triste. Só que daí a diferença aqui, ela não vai passar para baixo do eixo aqui, ela vai bater em um único ponto aqui e ela volta novamente para cima, tá? Isso quando o A é maior que zero. Se o A é menor que zero, ela é triste. Então, ela faz isso aqui, ó. Ela bate em um único ponto e desce novamente. Tá bom? Ah, os desenhos, se tiver assim, mais fechado aqui, mais aberto, leve em consideração. Não, gente. O que importa é o resuminho que eu tô querendo passar para vocês analisarem se o gráfico que vocês estão fazendo tá correto ou não. Ou também em outras atividades que dá para analisar a função quadrática. E nesse último caso, eu tenho agora um delta menor que zero. Quando você está lá resolvendo os zeros da função quadrática e você encontra um delta menor que zero, você não tem as raízes, ou seja, a parábola não intercepta o eixo x. Ah, mas aí nem precisa fazer, né, Giz? Ela não vai interceptar o eixo x? Claro que precisa. A sua parábola vai ficar voando, eu falo voando, em relação ao eixo x, mas ela intercepta o eixo y. Então, como que vai ficar? Se o seu A for maior que zero
ela é feliz. Então ela faz isso aqui, ó. Ela fica voando assim, ó. Ela não intercepta o eixo X, mas ela intercepta o eixo Y. E se o seu A for menor que zero, o que vai acontecer se o A for menor que zero? Ela vai ficar com a cavidade voltada para baixo e não intercepta o eixo X. Então, marca bem esses 3 casos, essas 3 situações que pode acontecer em relação ao gráfico, a construção do gráfico, tá bom? Olhando sempre para o delta e coeficiente A, nesse caso aqui que eu falei. Certo, gente? Então, espero que você tenha entendido a aula de hoje, tenha, ó, gostado também. Se você gostou, deixa o seu like aí pra Giz e se inscreve no canal, que teremos muitas outras aulas de novidade para você. E também ativa o sininho para você receber as notificações de todas as aulas e aí você vai arrasar nas suas atividades. E eu vejo você na próxima aula. Tchau!